Eu gostava de partilhar convosco, nesta manhã, tarde ou noite, consoante estejam a ver esta partilha, acerca de um texto na Palavra de Deus que fala acerca de uma multiplicação, acerca de como Jesus usou algo que alguém tinha para poder saciar uma multidão. E esse texto encontra-se tanto em Marcos no capítulo 14, como em Marcos no capítulo 6, como em João também no capítulo 6. Eu gosto particularmente também deste texto de João, que diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com eles, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Estamos aqui perante uma situação em que Jesus diz em Mateus que Jesus tinha acabado de saber que João Batista tinha sido morto e tinha decidido passar para a outra margem do mar. E a multidão o seguia. E estamos a falar de uma multidão bastante grande. Só homens, eram 5.000 homens. Alguns comentadores falam em 10, 12, 14 mil pessoas. E neste momento, Jesus tinha acabado de chegar à outra margem, a multidão aproximava-se, o dia estava a declinar e as pessoas não tinham nada a comer. Jesus faz uma pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? E Filipe diz: nem 200 dinheiros, ou seja, de pão, não lhes bastarão. Ou seja, mesmo que tivessem mesmo muito dinheiro, não teriam esse dinheiro suficiente e se calhar nem conseguiriam comprar pão naquele momento, porque antigamente não era como agora. Nós vamos à padaria e temos a padaria cheia de pão, às vezes, não é? Não acontecia isso assim. Por isso, simplesmente havia ali uma dificuldade, havia ali um desafio que se apresentava. E muitas vezes, fazendo deste texto uma aplicação pessoal, muitas vezes na nossa vida se apresentam desafios. Desafios complicados que, à partida, parecem impossíveis de resolver. À partida, não há dinheiro que os consiga resolver. À partida, não há vontade que consiga resolver. À partida, não existe um vislumbre da solução para esses problemas. Seja um problema de saúde, financeiro, um problema familiar. A verdade é que o viver, a verdade é que o estar neste mundo, como diz a palavra do Senhor, que no mundo tereis aflições, não é? O que acontece é que muitas vezes nós temos problemas, temos situações complicadas para resolver. Mas a verdade é que nas mãos de Jesus, quando colocamos esses problemas, Ele sempre nos ajuda a superá-los. E muitas vezes é da forma mais inesperada. Aqui está a riqueza deste texto bíblico, que é, diz aqui,
que André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E às vezes, quando Deus nos dá a solução, nós muitas das vezes achamos que ela não é suficiente. Para André, estes 5 pães e estes 2 peixinhos, não é? Eram absolutamente insuficientes perante o problema e perante a situação que estava à frente deles. Era uma multidão de muita gente para dar de comer. E eu acredito que fosse uma aflição. Mas vamos nos pôr aqui no ponto de vista do menino, não é? Que diz em Mateus ou em Marcos, que era um menino que tinha 5 pães, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, diz aqui em João. Vamos nos pôr no ponto de vista deste rapaz. Este rapaz, se calhar, viu uma multidão, viu o barulho, não sabia o que é, ouviu falar de um homem que fazia milagres e então decidiu também seguir. Eu estou aqui a extrapolar, porque a Bíblia não fala do que este rapaz poderia ter feito ou não ter feito. Mas eu ponho nos pés dele, não é? E tento entender o que é que eu faria. Se eu visse que havia um grande alvoroço, eu ia ver o que é que se tinha passado. E de repente alguém vinha ter comigo e eu levava comigo o meu sustento para aquele dia ou para aqueles 2 dias. Naquele tempo as pessoas eram mesmo pobres e passavam necessidade. E este rapaz, se calhar, até foi o pai ou a mãe que lhe disse para ele ir comprar estes 5 pães e estes 2 peixes. E de repente alguém vem ter com ele e diz: olha, eu preciso desses teus 5 pães e desses teus 2 peixes. E se fosse comigo, eu se calhar diria que não. Estes 5 pães e estes 2 peixes neste momento servem para me alimentar ou servem para alimentar a minha família. Foi o meu pai ou a minha mãe que pediu que eu fosse tratar disto. Mas a verdade é que a Bíblia não diz, mas a verdade é que eu acredito que este rapaz confiou. Confiou que nas mãos de Deus ele iria receber muito mais. Ele iria receber ou iria participar de um milagre extraordinário, que é este milagre da multiplicação. E a verdade, irmãos, é que às vezes, se nós olharmos mesmo para o pouco que temos, ou alguns tendo um pouco mais de abundância, mas o colocarmos nas mãos de Deus, e eu não estou propriamente a falar de dinheiro, não, a vida não é só questões monetárias, a vida passa por muita coisa. Passa por muitas vezes nós vamos ao café e estamos a falar com o nosso amigo no café e vimos que ele está em necessidades e temos uma palavra amiga. E essa palavra amiga, se tu aderes nas mãos de Deus, vamos colocar aqui entre aspas, as colocares nas mãos de Deus, ela pode multiplicar muito em fruto para esse teu amigo. Fruto de esperança, fruto de salvação, fruto de amor. Se muitas vezes vimos um vizinho ou um amigo que está com dificuldades até financeiras e do pouco que nós termos, partilharmos com ele, seja um pão, sejam 5 pães, sejam 2 peixes, isso não é importante. O que é importante é tu colocares nas mãos de Deus aquilo que tu tens e confiares que Deus vai multiplicar. Eu acredito que aquele rapaz teve a experiência mais extraordinária da vida dele, não é? Quando ele colocou aquilo que ele tinha nas mãos de Deus, Deus multiplicou de uma forma extraordinária. Uma forma extraordinária. Diz no último versículo, no penúltimo versículo diz assim, no versículo 11: E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E está aqui um ensinamento importante da parte de Jesus, que é daquilo
que Ele nos dá, nós devemos ser zelosos para que nada se perca. E diz assim no versículo 13: Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ou seja, daqueles 5 pães e 2 peixes, sobejaram 12 alcofas, 12 cestos. E eu acredito que aquele rapaz, ao olhar para aquilo que sobejou, e ele deve ter tido parte também daquilo que sobejou, ele deve ter ficado extasiado, deve ter ficado de boca aberta e deve ter dito: realmente vale a pena confiar em Deus. E era esta a mensagem que eu gostava de deixar aos irmãos, ou gostava de deixar a quem está a ver este vídeo, que é: vale a pena nós confiarmos em Deus, vale a pena nós colocarmos nas mãos de Deus aquilo que nós temos, seja Ele aquilo que for, mas que as tuas atitudes, que o teu falar, que o teu andar, que o teu fazer, seja ele sempre na vontade de Deus. Tenham um bom dia e uma boa semana, e que Deus ricamente vos abençoe.